Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 9 de abril de 2026, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Nessa hora apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, o lar, o chamado, o ministério, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Salmos 13, que diz assim: para o mestre de música, Salmo davídico. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a Trindade, é sobre esse Deus lindo, maravilhoso, é sobre esse Deus que deu seu Filho unigênito por mim, por todos nós, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, que eu não fale de mim, somente de ti, Jesus. Amém, amém? A palavra vai estar falando assim, né? Vamos lá? Tá assim, ó. Salmo 13. Para o mestre de música, Salmo davídico. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Esse salmo é um salmo onde Davi está clamando a Deus, pedindo livramento, né? Pelas enfermidades graves e ameaças que ele tem passado, né? É algo que ele tem vivenciado. Ele queria muito que Deus, né, o ajudasse, mudasse a sua história. Então ele vai se queixando a Deus. Ele está angustiado e ele está angustiado e enfermo, né? Então assim, e pelo visto é uma doença grave, porque ele se queixa de uma tal maneira que diz assim no 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Né? Então a angústia era grande, a enfermidade, a dor da alma era muito grande. Ele diz assim: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então ele achava que ele já estava até prestes a morrer devido à situação que ele se encontrava. Ele não via a solução, então ele está pedindo a misericórdia, o apelo, o livramento, a bênção de Deus sobre a vida dele, né? E ele pede para Deus iluminar os olhos dele, restaurar a saúde dele. E ele diz assim: os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar, meu Senhor, pelo bem que me tem feito. Ele falou: Senhor, eu quero crer, eu porém confio no teu amor. Eu sei, Deus, que é só o Senhor para me livrar, é só o Senhor para fazer. Igreja, o salmista Davi, ele tinha um coração puro perante a Deus. Ele tinha um amor que era dele. Igreja, o amor seu com Deus, ninguém pode estar no meio. Não tem marido, não tem filho, não tem casa, não tem riqueza, não tem nada. A salvação é algo mais importante na minha, na sua vida. Isso, o salmista tinha isso. De todos, Davi era o único que nunca flertou com nenhum Deus, né, para honra e glória, né, do Senhor Jesus. Ele sempre estava ali firme aos pés do Senhor, clamando somente a ele, né? Falha esse pecado, sim, mas sabendo que era de Deus que viu o socorro dele, né? Então é muito forte ali a maneira que ele fala. Agora vem o Salmo 14 e diz assim: para o mestre de música davídica, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem, né? Então, ele começa a dizer e continua: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, né? Então, ele está procurando quem é que faça o bem. Não há ninguém, né? A maldade, a corrupção, né?
tomou conta. Então, ele dá um testemunho aqui, né, falando das pessoas ímpias, a tolice deles acharem que eles são espertos, eles não são. Que eles são alguma coisa e não são. A gente só é alguém, né, é o justo quando está na presença de Deus, né? Então, ele vem aqui, ninguém que faça o bem à humanidade geral, é porque está corrompida. Quando a gente vai em 1 João 5, né, vai dizer assim que o mundo está sob o domínio de Satanás. Então, se está sob o domínio, a corrupção, tudo que é contrário àquilo que Deus diz é algo natural. As pessoas vê com naturalidade, né? Então, eles não levam contra aquilo que agrada a Deus. Eles vão fazer aquilo que é do seu bel prazer, a maldade, né? Então, isso é um contraste contra o que Deus diz, né? Porque nós temos que ser justos na presença do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E isso é algo que nós temos que ter fixo sobre as nossas vidas. Porque ele diz assim, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento. Tem entendimento aqui é saber que temos que buscar a Deus, porque é dele que vem o socorro, né? Que busca a Deus, né? Buscar a Deus é ter entendimento. Quem não tem entendimento não busca a Deus. Parece meio contraditório, mas é assim, só consegue buscar a Deus quem tem entendimento. Se você não tem entendimento, xarabalá-xerecanta, se o mistério do evangelho não lhe for revelado, então você não tem entendimento de buscar a esse Deus misericordioso, aleluia, glória a Deus, né? E ele diz assim, todos se desviaram igualmente, se corrompem. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Então eles estão vendo ali o que acontece, mas mesmo assim eles estão cegos, porque está sob o domínio do maligno, no mundo jaz o maligno. Igreja, é até contraditório. Às vezes você fala assim, e você chega perto de alguém e você vê uma pessoa que tem, né, que vai contra aquilo que é certo para Deus, né? Aí você fala, fulano, você vai pro inferno. Isso aqui. Não, nós estamos, igreja, nós temos que entender que o mundo está sob o domínio de Satanás. E não é eu chegar e falar assim, vamos dizer, uma pessoa, uma homossexual, uma lésbica, alguém, fala, você vai pro inferno, não. Porque para eles está certo, está sob o domínio do maligno. Mas nós temos que fazer o quê? Orar, falar, Deus abençoe, Jesus te ama. E deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Você não vai ficar discutindo. Igreja não é para discutir. O Senhor disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, a gente vai pregar. Mas vai pregar como? Com amor. Né? Falou, o Senhor te ama, Jesus te ama, né? Essa pessoa ter oportunidade de ir buscar o Senhor e entender que Deus não é isso que o mundo diz que Deus é. Porque as pessoas não têm entendimento de quem é Deus, porque Deus é um mistério, né? Jesus, ele diz assim, Paulo sempre diz assim nas suas cartas, o mistério do evangelho a qual foi me revelado, vamos dizer lá em Efésios 6:19, o mistério do evangelho a qual foi me revelado. Tem outras passagens que diz também, por quê? Porque o evangelho é um mistério, a libertação, a salvação é um mistério. O inimigo, ele sempre vai estar lutando para quê? Para que as pessoas não consigam se achegar a Deus. Decanta, laçura, decanta. Porque a partir do momento que seus olhos são abertos, Satanás perde, né? Ele não quer isso, né? E ele diz assim, continuando, né? No 14:6. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor, né? Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará Israel e se regozijará. Olha que lindo. Ele diz, se de Sião viesse a salvação para Israel, ele desejava que a salvação viesse, que as pessoas fossem abertas, que as pessoas tivessem os seus olhos abertos. Igreja, isso ele anseia. Tá? E eu e você hoje nós temos essa salvação, porque Cristo morto e ressurreto na cruz, aleluia, glória a Deus, aleluia, nos dá o direito de sermos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, numa salvação eterna, né? Então, nós não podemos, igreja, é muito difícil, né? Eu aprendi com a minha caminhada, com os erros, que eu não vou ganhar fulano falando, você vai pro inferno, não. Eu vou ganhar fulano assim,
vou orar por ti, ó, vou interceder. Eu sei que a sua prática é contrária àquilo que Deus ensina, mas se um dia Deus me alcançou com as minhas práticas horrendas, também vai te alcançar, né? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar. Não dá pra falar, ai, você vai pro inferno, ai, você tá no inferno. Essa fala realmente faz com que a gente jogue a pessoa no inferno. Por quê? Porque a pessoa ela não quer ser confrontada. Por quê? Porque ela está sob o domínio de Satanás, né? Muitas vezes ela quer ser entendida. Ai, mas eu sou assim porque eu nasci assim, porque eu sou assim, assim, assim. Não, meu irmão. Meu irmão, a gente tem que orar, né? E mostrar, e deixar o Espírito Santo de Deus mostrar a verdade. E quando a pessoa vir nos perguntar, a gente conseguir mostrar na palavra. A gente tem que abraçar, amém? E não jogar pra fora, porque o diabo, ele quer que a gente joga pra ele jogar mais fogo na lenha, que é o papel dele. Deus abençoe vocês, amém? Que vocês tenham aí uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.